Nós falamos no vídeo anterior sobre a transação SM37, onde nós fazemos a gestão, consulta de jobs que foram schedulados, que foram cancelados, que finalizaram com sucesso, jobs que, por exemplo, estão ativos ainda na aplicação. Nós vamos falar hoje sobre a transação SM36. Aqui você pode criar um novo job com determinados parâmetros e você pode também criar jobs standard, jobs que a própria SAP recomenda para que a saúde do seu ambiente esteja de acordo com as melhores práticas da SAP. Um exemplo, você pode criar um job de housekeeping. Bom, eu vou falar basicamente sobre as condições da criação de um job, os passos e as opções que você tem. Então imagina que você vai criar um novo job aqui agora e aí nós temos as condições para a criação desse job. Por exemplo, eu posso criar um job que ele vai ser startado de forma imediata. Então, a partir do momento que eu crio, ele vai ser startado agora. Eu posso definir uma data específica para a execução desse job em um determinado horário. E eu posso definir a periodicidade desse job. O que seria isso? Eu colocar esse job para executar de hora em hora, diariamente, semanalmente ou mensalmente, tá bem? E posso definir outros períodos também. Então, nessa opção aqui de datetime, eu posso fazer essa definição. Eu posso também schedular um job para que ele execute depois que outro job finalizou um determinado processo. Imagine que tem um job que vai executar hoje 1h da manhã e eu não tenho exatamente a data e o horário exato que ele vai finalizar. Então, eu defino aí que eu só começo a execução desse job a partir do momento que aquele processo em si ele finalize, tá bem? Eu posso também definir através de um evento, um determinado programa, uma determinada execução dentro da aplicação SAP ou não, tá? Ela execute e finalize. Então, depois daquele evento, se pode também startar um job. Imagine que você tem um relatório que ele executa e, por algum motivo, ele precisa enviar um relatório para os diretores com uma determinada informação. E esse relatório ele vem através de uma compilação de os dados desse job que precisa executar. Finaliza o evento como um todo, executa o seu job e, a partir disso, envia esse processo para a pessoa responsável, por exemplo. Tá bem? Então, basicamente, essa parte de start time aí é onde você define quando esse job deve executar. Os passos, que não são menos importantes, são basicamente o que você precisa definir para a execução desse job. Então, eu posso aqui definir o usuário que vai executar esse job, o programa, se vai ser um programa BAP da própria aplicação SAP, se vai ser um comando externo, se vai ser um programa externo. Quando eu falo de um programa BAP, eu vou definir aqui o nome do programa, eu vou definir a variante desse programa e a linguagem que ele vai executar. Esse comando externo poderia ser, por exemplo, a execução de um processo do sistema operacional, por exemplo. Executar uma limpeza de um determinado file system de tempos em tempos. Alterar o nome de um arquivo ou executar uma batch no sistema operacional. Então, vou definir os parâmetros, vou definir o OS, o target server e, por fim, eu tenho aqui os programas externos que podem ser executados com base em outros sistemas que estão conectados com SAP, tá bem? Pode ser sistemas legados ou próprios sistemas não SAP, ok? Vou clicar aqui em Check, Save e vou salvar. E a partir disso, eu tenho definido os steps dos meus jobs, tá bem? Eu tenho uma opção aqui que ela é bem interessante, que é a criação de um job de uma forma wizard, de uma forma rápida aqui, né? Então, clico aqui em Continuar, vou definir aqui o nome do meu job, vou definir aqui a classe que eu falei no vídeo anterior, né? A classe desse job, se ele vai ser A, B ou C. Lembrando que isso aqui são as prioridades. Então, classe A, tiverem 3 jobs e esse job tiver o A, B e C, normalmente ele executa o A, depois o B, depois o C. Depois disso, eu tenho aqui o Target Server, que é exatamente o application que ele vai executar. Se eu deixar em branco, ele vai fazer o Load Balance e vai executar no application que estiver mais disponível, tá bem? Então, basicamente é isso. Vou clicar aqui em Continuar. A partir disso, ele vai perguntar se eu quero um programa BAP, ou se eu quero um comando externo, que nós falamos anteriormente, ou um programa como um passo de um programa externo também, tá? Então pode ser um comando, pode ser um comando no sistema operacional, por exemplo, ou de um programa externo, por exemplo, um legado, como exemplo.
A partir disso, eu vou definir aqui, nesse caso, o nome do programa, tá? Se eu selecionar a primeira opção, a variante. Basicamente o que nós fizemos anteriormente, mas de forma mais prática aqui. Quando eu clicar em continuar aqui, ele vai gerar esse job para mim. Okay? Vou fechar aqui. Vou clicar aqui em outra opção, tá? Isso aqui, imagina o seguinte, o funcional ele definiu que tem que executar um determinado programa em determinado horário, ele vai te passar essa informação e você vai entrar aqui na transação SM36 e vai fazer essa criação. Agora, imagine que você acabou de executar uma atividade de homogêneo System Copy. Copiou o ambiente de produtivo para qualidade, e aí a partir desse momento você precisa fazer o pós-HEC, o pós-refresh ali. E você começa a definir os jobs standard. Quem são esses jobs standard? São jobs de housekeeping, job de archive, job de limpeza do ambiente como um todo. Jobs que, de certa forma, ajudam a manter a saúde da aplicação como um todo. A nível de performance, a nível de espaço, enfim. E aí aqui você tem essas opções. Então, quando eu clico aqui em Job Standard, ele vai mostrar para mim todos os jobs de coletor, aqui nesse caso, tá vendo? Coletor de estatísticas, reorganização de dumps, tem vários jobs aqui que eles precisam, de certa forma, executar na aplicação para que a aplicação, né, se mantenha organizada. E para isso, você tem aqui as definições que provavelmente são standard, mas imagine que você tenha que definir também um start time, né, que seria o período que tivesse que executar, né, inicialmente, definição do componente, o nome do job, a variante, o server name e o usuário que vai executar. E aqui você tem o start time, que seria de imediato ao definir uma data, e a periodicidade, que seria basicamente se não, você vai executar só uma vez, pode ser por hora, pode ser por dia, ou mensalmente, ou semanalmente. Então você tem todas essas opções aqui para você schedular. Então, de forma bem resumida, tá? Essa transação SM36, ela te ajuda a fazer a gestão de uma criação de um job, tá bem? Se você clicar aqui, você vai para a tela da SM37, onde nós já falamos anteriormente. Você pode fazer pesquisa de jobs schedulados, jobs ativos, jobs finalizados, jobs cancelados na aplicação, tá bem? Então, basicamente é isso. Se tiver um tempo, faça uma navegação, crie um job, execute um programa default aí, só para fazer um teste, para você seguir o passo a passo aí de todas essas opções que nós temos aí na transação SM36.